Miguel estava no centro da sala, rodeado por balões dourados e taças de champanhe borbulhantes, enquanto organizava os últimos detalhes da festa de noivado do seu melhor amigo. De repente, com o microfone na mão, ele interrompeu os aplausos e apontou para João, gritando: "Você está vivendo a vida que eu nunca pude, traindo tudo o que lutamos juntos." O silêncio caiu como uma bomba, e os convidados, incluindo a família conservadora de João, congelaram, transformando a celebração em um caos de olhares acusadores e sussurros chocados. Miguel sentiu o coração bater forte enquanto via o rosto de João empalidecer. Há anos, eles eram inseparáveis, desde os tempos de escola em Lisboa, onde compartilhavam segredos que ninguém mais sabia. Mas agora, ali na varanda do restaurante com vista para o Tejo, Miguel questionava tudo. Como chegar a esse ponto? Ele, que sempre fora o organizador perfeito, o amigo leal, agora explodia em público. João, seu melhor amigo gay assumido, ia casar com Pedro, e Miguel, preso em seu próprio armário, via aquilo como uma traição pessoal. A festa começara horas antes, com Miguel chegando cedo para supervisionar tudo. Ele escolhera o local, um restaurante chique no bairro Alto, decorado com flores frescas e luzes suaves. Convidados chegavam aos poucos, amigos da universidade, colegas de trabalho, e a família de João, vinda do interior. A mãe de João, Dona Maria, uma mulher devota e tradicional, sorria forçadamente, ainda se ajustando à ideia do filho casar com outro homem. O pai, Sr. António, mantinha-se calado, bebendo vinho tinto em silêncio. Pedro, o noivo, era um arquiteto charmoso, com um sorriso que iluminava o ambiente. Miguel circulava entre os grupos, garantindo que todos se sentissem bem-vindos. João merece o melhor, dizia ele, apertando mãos e distribuindo abraços. Mas por dentro, uma tempestade se formava. Ele se lembrava das noites em que ele e João conversavam até o amanhecer sobre suas identidades. João saíra do armário aos 18, enfrentando rejeição inicial da família, mas persistindo. Miguel, por outro lado, escondera seus sentimentos, optando por uma vida normal, namoradas passageiras, carreira estável como advogado em um escritório conservador. "Eu não aguento o drama", dissera ele a João uma vez. Mas era mentira, o medo o paralisava. Enquanto serviam os aperitivos, Miguel observou João e Pedro trocando olhares apaixonados. Inveja corroía seu peito. Porque João podia ter isso. Porque ele, Miguel, tinha que se contentar com uma existência vazia. Ele pensou na sua própria família, pais católicos fervorosos em Porto, que esperavam netos e uma nora. Contar a verdade os destruiria. Ou assim ele acreditava. A tensão aumentou quando Dona Maria puxou Miguel para um canto. "Obrigada por organizar isso, Miguel. Você é como um filho para nós. Mas você acha que João está feliz de verdade?" Seus olhos revelavam dúvida, um resquício de preconceito. Miguel sorriu falsamente. "Claro que sim, Dona Maria." Ele encontrou o amor. Mas as palavras soavam amargas em sua boca. À medida que a noite avançava, discursos começaram. Pedro falou primeiro, elogiando João por sua coragem. "Você me ensinou a ser autêntico", disse ele, erguendo a taça. Os aplausos ecoaram. Então, foi a vez de Miguel. Ele subiu ao pequeno palco, microfone em punho, planejando um brinde leve. Mas algo quebrou dentro dele olhando para João, viu não um amigo, mas um espelho distorcido de suas próprias frustrações. "João, meu irmão de alma", começou ele, voz tremendo. "Você sempre foi o corajoso. Saiu do armário, enfrentou o mundo. E agora, aqui está, noivado, vivendo abertamente. Mas eu organizei essa festa toda, e percebo agora que você está vivendo a vida que eu nunca pude." As palavras saíram como um dilúvio. "Você traiu nossa luta compartilhada ao escolher a felicidade fácil, enquanto eu sofro em silêncio." O salão ficou mudo. João piscou, confuso. "Miguel, o que você está dizendo?" Pedro se levantou, protetor. Convidados murmuravam. Dona Maria cobriu a boca com a mão. Sr. António franziu a testa. Miguel sentiu o peso de seus olhares, mas não parou. "Você sabe do que eu falo, João. Todas aquelas noites conversando sobre medo, sobre sociedade. E você simplesmente seguiu em frente, me deixando para trás."
João se aproximou, olhos cheios de dor. Miguel, isso não é sobre mim. É sobre você. Mas Miguel já saíra correndo para a varanda, o ar fresco da noite lisboeta batendo em seu rosto. Lá, ele chorou pela primeira vez em anos, questionando se sua explosão era libertação ou destruição. A festa continuou de forma desconfortável, mas o dano estava feito. Amigos cochichavam sobre Miguel, especulando. Ele é gay também. Porque agora? João tentou salvar a noite, mas o brilho se perdera. Pedro consolava, mas João não parava de pensar em Miguel. Eles eram amigos há 15 anos, como não notar o sofrimento dele? No dia seguinte, Miguel acordou com uma ressaca emocional. Mensagens no celular, de João, pedindo para conversar, de amigos, preocupados, de sua própria família, alheia a tudo. Ele ignorou todas, trancando-se em seu apartamento em Alfama. Memórias inundavam, a primeira vez que se viram, na faculdade de Direito, as viagens para o Algarve, onde riam de tudo, as confidências sobre atrasos proibidas. Miguel se sentia traído, mas por quem? Por João, por si mesmo, pela sociedade portuguesa que, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. Ele pensou no seu trabalho, colegas homofóbicos disfarçados de piadas, clientes que julgariam se soubessem. Decidiu ligar para João. Desculpa, disse ele, voz rouca. Mas eu não aguento mais fingir. João suspirou. Então não finja. Venha comigo a um grupo de apoio. Mas Miguel hesitou. O preço de sair do armário parecia alto demais, perder família, carreira, identidade construída. Enquanto isso, João lidava com as consequências em casa. Dona Maria questionava, seu amigo está bem? Ele címede. Perturbado. João explicou vagamente, mas viu o desconforto dela. Mãe, o mundo mudou, mas nem todos conseguem acompanhar. Senhor António grunhiu, respeito é uma coisa, forçar os outros a aceitar é outra. A tensão familiar de João ressurgia. Ele lembrava das brigas iniciais quando se assumiu. Agora, com o noivado, velhas feridas reabriam. Pedro o apoiava, mas João se sentia culpado por Miguel. Eu devia ter notado, disse a Pedro. Ele sempre foi o forte, mas era uma máscara. Miguel, sozinho, ponderava suas opções. Continuar mentindo ou enfrentar a verdade? O custo da honestidade, rejeição possível da família, olhares no trabalho. Mas o custo do silêncio, uma vida vazia, invejando amigos. Dias se passaram, e Miguel evitou João. Ele mergulhou no trabalho, atendendo clientes em audiências no Tribunal de Lisboa, fingindo normalidade. Mas por dentro, o incidente da festa o consumia. Colegas notaram sua distração. Tudo bem, Miguel? Perguntou Sofia, uma advogada amiga. Ele assentiu, mas pensou em confessar. Não o fez, o medo venceu. João, por sua vez, planejava o casamento. Ele e Pedro visitavam igrejas e salões, mas o humor estava sombrio. Miguel é parte da minha vida, disse João. Sem ele, isso parece incompleto. Pedro sugeriu, dê tempo a ele. Talvez ele precise processar. Mas João insistiu em uma visita surpresa ao apartamento de Miguel. Chegando lá, João bateu à porta. Miguel abriu, surpreso. O que você quer? João entrou, ignorando a frieza. Explicar o que aconteceu. Você me acusou de traição, mas eu nunca te abandonei. Miguel sentou-se, cabeça baixa. É que ver você feliz me dói. Eu quero isso também, mas não posso. A conversa se estendeu pela noite. Miguel confessou seus sentimentos reprimidos desde a adolescência. Lembra da viagem a Sintra? Eu quis te beijar, mas tive medo. João piscou. Eu não sabia. Pensei que você era estranho. Miguel riu amargamente. Eu me convenci disso. Eles falaram sobre sociedade, em Portugal, leis progressistas contrastavam com atitudes conservadoras no interior e em círculos católicos. Minha família nunca aceitaria, disse Miguel. João rebateu, a minha também não no início.
Mas lutei. Miguel contra-argumentou: e se eu perder tudo? Trabalho, paz. João saiu deixando um ultimato sutil: ou você vive sua verdade, ou continua sofrendo. Mas não me culpe pela minha felicidade. Miguel ficou sozinho, ponderando. Ele ligou para os pais em Porto. Tudo bem aí? Perguntou a mãe. Sim, mãe. Só saudades. Ele desligou, lágrimas nos olhos. Contar destruiria o mundo deles. Enquanto isso, Pedro confrontou João. Isso afeta nosso noivado. Você está obcecado com Miguel. João admitiu: ele é como um irmão. Mas talvez haja mais. Pedro franziu a testa. Mais. Tipo atração. João negou, mas dúvida plantada. Miguel decidiu buscar ajuda. Foi a uma associação LGBT em Lisboa, anonimamente. Lá, ouviu histórias semelhantes: homens casados em segredo, profissionais temendo o outing. O primeiro passo é aceitar-se, disse o conselheiro. Miguel saiu motivado, mas ao voltar para casa, recebeu uma ligação do chefe: ouvi rumores sobre a festa. Cuidado com sua imagem. Pânico o invadiu. Rumores. Quem contara? Ele suspeitou de um convidado comum. Agora, sua carreira em risco. Ele confrontou João por mensagem: seus amigos espalharam. João negou: ninguém. Foi você quem explodiu em público. A amizade rachava. Miguel se isolou mais, bebendo sozinho em bares do Cais do Sodré. Lá, conheceu um homem, Tiago, que furtou abertamente. Pela primeira vez, Miguel correspondeu, mas parou antes de ir adiante. Não estou pronto, disse. João, sentindo a distância, focou no casamento. Mas família pressionava, Dona Maria sugeria adiar. Com essa confusão, João defendeu: isso não muda nada. Mas internamente, questionava se sua felicidade custava a de Miguel. Uma semana depois, Miguel apareceu no trabalho de João, uma agência de publicidade. Preciso falar. Eles foram a um café. Miguel pediu perdão. Fui egoísta. Sua vida é sua. João sorriu aliviado. Então venha ao casamento. Miguel hesitou. Como padrinho. João assentiu. Mas no fundo, Miguel planejava algo: usar o casamento para se assumir. Ou sabotar. Não, ele decidiu ajudar, mas o conflito interno crescia. Os preparativos do casamento aceleraram. João e Pedro escolheram o Mosteiro dos Jerónimos para a cerimônia civil, símbolo de tradição portuguesa misturada com modernidade. Miguel, como padrinho, ajudava com convites e ensaios. Mas cada reunião reavivava sua inveja. Em uma prova de ternos, Miguel viu João radiante. Você parece feliz, comentou. João respondeu: sou. E você? Miguel desviou, sobrevivendo. Pedro notou a tensão, puxando João azide: ele ainda te afeta. João defendeu: é amizade. Miguel visitou os pais em Porto. A viagem de trem foi reflexiva. Chegando, a mãe o abraçou. Você parece cansado. Durante o jantar, conversas sobre netos. Quando vai casar, filho? Miguel engoliu em seco. Em breve, talvez. Mentira doía. De volta a Lisboa, ele encontrou Tiago novamente no bar. Desta vez, conversaram horas. Tiago era assumido, professor. Por que se esconder? Perguntou. Miguel explicou medos. Tiago beijou impulsivamente. Miguel recuou, mas sentiu liberdade momentânea. João descobriu sobre Tiago através de um amigo comum. Confrontou Miguel: você está saindo com alguém. Miguel negou, mas João insistiu: seja honesto. Miguel admitiu: estou explorando. João sorriu: bom para você. Mas Pedro ciumento: Miguel é uma ameaça. João riu: não seja bobo. Porém, dúvida crescia. Miguel atendeu uma ligação anônima: saia do armário ou exponho você. Pânico. Quem? Colega.
Ele suspeitou de Sofia, que ouvira rumores. Confrontou Sofia no escritório. Foi você. Ela negou, mas revelou: ouvi de um cliente na festa. Miguel desabou. Agora, chantagem. Ele contou a João. Alguém me ameaça. João furioso: vamos descobrir. Juntos, investigaram. Descobriram ser um ex-colega homofóbico. Confrontaram o homem em um café. Por quê? Perguntou Miguel. Porque você finge ser normal. João defendeu: normal é ser autêntico. O homem riu: sociedade não pensa assim. Isso uniu Miguel e João temporariamente. Mas Miguel questionava: valer a pena? No ensaio do casamento, tensão explodiu. Pedro acusou Miguel de manipular João. Você o USA para validar sua covardia. Miguel rebateu: você não entende. João mediou: parem. Miguel saiu furioso. Em casa, decidiu: no casamento, falaria a verdade. O dia do casamento amanheceu ensolarado em Lisboa. Convidados lotavam o mosteiro. Miguel, de terno, nervoso. Ele via João e Pedro trocando votos, lágrimas nos olhos. Durante a recepção no Jardim Botânico, discursos. Miguel subiu ao palco. João, você me inspirou. Então, choque, eu sou gay. E invejei você por anos. Silêncio. Família de Miguel, presente, chocada. Pais de Miguel se levantaram. Mãe chorando: filho. Pai, não pode ser. Miguel continuou: paguei o preço do silêncio. Agora, escolho verdade. João abraçou Pedro, relutante, aplaudiu. Mas dano feito. Pais de Miguel saíram. Pós-festa, Miguel enfrentou família. Em hotel, discussão acalorada. Você nos envergonha, disse pai. Mãe, rezaremos por você. Miguel, aceitem ou percam-me. João apoiou: dê tempo. Mas Miguel sentia perda. No trabalho, rumores viraram outing. Chefe chamou: isso afeta clientes. Miguel defendeu: minha vida pessoal não interfere. Mas perdeu um caso importante. Tiago ligou: parabéns pela coragem. Eles marcaram encontro. Primeiro date real. João e Pedro em lua de mel no Madeira, mas João preocupado com Miguel. De volta, Miguel reconstruiu. Grupo de apoio ajudou. Família aos poucos contactou: mãe primeiro, pai relutante. Conflito com Pedro persistia. Em jantar: Pedro, você quase arruinou nosso dia. Miguel pediu perdão. Meses passaram. Miguel namorava Tiago, abertamente. Vida melhorava, mas cicatrizes permaneciam. João e Pedro felizes, mas a amizade com Miguel mudou. Menos íntima. Miguel promoveu no trabalho, provando valor. Família: pai aceitou devagar, mãe mais rápida. Mas traição veio: Sofia revelou ser a chantagista, por ciúmes profissionais. Confrontada, demitida. Miguel perdoou. Não imediatamente. João descobriu o antigo crush por Miguel. Confessou a Pedro: passado. Pedro perdoou. Miguel refletiu: escolhas custaram amigos, família, mas ganhar a liberdade. Em reunião: João, foi certo me acusar. Miguel: não, mas necessário para acordar. Anos depois, Miguel casado com Tiago, João e Pedro padrinhos. Vida plena. Mas reflexões: sociedade portuguesa evoluiu, mas preconceitos persistem. Miguel ajudava jovens LGBT, compartilhando história. Foi correto Miguel acusar João inicialmente, ou foi apenas um ato de inveja egoísta que poderia ter sido evitado?